Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Rafael Freitas da Graça, diácono da Igreja Presbiteriana. E você já parou para pensar por que a Igreja Presbiteriana do Brasil possui um conselho, um presbitério, um sínodo e um supremo concílio? Será que existe uma hierarquia como uma empresa? Será que alguém manda em todo mundo? Hoje eu quero explicar isso de uma forma simples, mas sem abrir mão daquilo que o Manual da Igreja Presbiteriana do Brasil realmente ensina. Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil são assembleias constituídas de ministros, pastores e presbíteros regentes. Esses concílios são conselhos da igreja local, presbitério, sínodo e supremo concílio. Agora, vamos aos concílios. O primeiro deles é o conselho. O conselho é um concílio da igreja local. Ele é formado pelo pastor e pelos presbíteros eleitos pela igreja. Interessante explicar que o pastor no sistema presbiteriano também é um presbítero, mas um presbítero docente, ou seja, ele recebe preparo teológico em seminário, é dedicado em um tempo integral e tem um cargo exclusivo de pregar, administrar os sacramentos e ensinar a doutrina. E o presbítero regente é um oficial eleito pela igreja local para, juntamente com o pastor, exercer o governo, a administração e a disciplina da congregação. Um ponto importante: o pastor e o presbítero regente têm ofícios vitalícios, ou seja, uma vez ordenado e instalado, continua sendo presbítero enquanto conservar sua condição regular perante a igreja. Agora, o exercício é temporário. De acordo com o artigo 34 do Manual Presbiteriano, o exercício do pastorado efetivo em uma igreja é fixado por um prazo de até 5 anos, podendo o ministro ser reeleito sucessivamente pela igreja. Os presbíteros regentes também, no máximo de 5 anos, com possibilidade de reeleição. É o conselho que acompanha a vida da congregação no dia a dia. Ele recebe membros, cuida da disciplina eclesiástica, supervisiona os trabalhos da igreja e zela pela vida espiritual da comunidade. Podemos dizer que o conselho é a liderança imediata da igreja local, mas a igreja local não está isolada. É aí que entra o presbitério. O presbitério reúne os ministros e representantes das igrejas de uma determinada região. Enquanto o conselho cuida de uma igreja, o presbitério cuida de várias igrejas ao mesmo tempo. Ela quem examina os candidatos ao ministério, licencia seminarista, ordena pastores e organiza novas igrejas e acompanha os próprios conselhos. Além disso, se alguém entender que uma decisão do conselho não foi correta, poderá apresentar um recurso ao presbitério. Acima do presbitério está o sínodo. O sínodo reúne vários presbitérios de uma região maior. A sua função principal é supervisionar esses presbitérios e promover a unidade do trabalho da igreja em uma área mais ampla. Também é o sínodo que julga os recursos provenientes dos presbitérios e trata de assuntos que ultrapassam os limites de um único presbitério. Por fim, chegamos ao Supremo Concílio. O Manual Presbiteriano o define como órgão de unidade de toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso significa que o Supremo Concílio representa toda a denominação. Ele preserva a unidade doutrinária, interpreta a Constituição em última instância, julga recursos finais e trata de assuntos que dizem a respeito da Igreja em âmbito nacional. Atualmente, o presidente do Supremo Concílio é o reverendo Roberto Brasileiro Silva. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o presidente do Supremo Concílio tem um mandato de 4 anos, sendo eleito em reunião ordinária. Ele pode ser eleito para mandatos subsequentes, não havendo limite fixo de reeleições na legislação da IPB. Inclusive, esse ano, entre o final de julho e começo de agosto, haverá uma nova eleição e haverá um novo presidente do Supremo Concílio. O atual presidente, o reverendo Roberto Brasileiro, comunicou que depois de um longo período à frente da presidência, não vai mais disputar a reeleição. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Na tradição presbiteriana, não falamos de uma hierarquia no sentido de uma pessoa mandando em outra, ou de um concílio dominando os demais. O sistema presbiteriano funciona através de concílios que exercem autoridade de forma colegiada.
Por isso, é mais correto dizer que existe uma gradação de jurisdição e competência, e não uma hierarquia pessoal. O conselho tem sua esfera de atuação, o presbitério possui uma esfera mais ampla, o sínodo possui uma esfera ainda maior, e o Supremo Concílio exerce uma jurisdição mais abrangente de toda a denominação. Quando uma questão precisa ser revista, ela segue um caminho constitucional, do conselho para o presbitério, do presbitério ao sínodo, do sínodo para o Supremo Concílio. Esse sistema existe para proteger a igreja contra arbitrariedades, garantir a justiça e preservar a unidade da fé. Em outras palavras, nenhuma igreja caminha sozinha, nenhum pastor governa sozinho e nenhum conselho atua isoladamente. Todos estão ligados uns aos outros em uma estrutura representativa que busca refletir princípios bíblicos de ordem, responsabilidade e prestação de contas. E é justamente isso que torna o sistema presbiteriano tão rico: autoridade com responsabilidade, governo com representação e unidade sem centralização excessiva. O intuito desse vídeo é caráter informativo e objetivo, mas claro que o assunto é mais abrangente. Caso vocês ainda tenham dúvidas, eu vou deixar aqui na descrição o Manual Presbiteriano. Mas caso ainda tenha dúvidas, você como membro pode procurar a liderança da sua igreja a fim de ter mais informações. Deus abençoe.